Estamos de volta com Mulher Demais. Para você que está chegando agora, raiô, segundou, uma excelente semana para você, viu? E agora eu volto também a conversar com a doutora Eutília Freire, reumatologista. Lúpus é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. A gente estava até batendo um papo aqui durante o intervalo, né? Que algumas celebridades têm o diagnóstico de lúpus, né? A exemplo da Selena Gomez, a apresentadora Astrid Fontinelli, também a Lady Gaga, né? Então são 3 personalidades, entre as várias, né, doutora, que a gente pode citar aqui no Mulher Demais, que tem uma boa qualidade de vida, né? Também seguindo a questão do tratamento. E é um alerta que elas sempre estão trazendo, né? Então, quando traz a informação para a mídia, como a gente está fazendo aqui hoje, é muito importante para conscientizar todo mundo, né, doutora? Com certeza. Eu acho que essas conversas são de utilidade pública. Você falou uma coisa interessante no começo da sua fala, lá no primeiro bloco, sobre os gestores. Os gestores, eles têm que estar atentos a essa necessidade. Essas doenças autoimunes estão cada vez mais incidentes, porque a gente tem mais condição de dar o diagnóstico e as pessoas vivem muito bem. Sim. Então, vamos gestor aí, gestor de saúde pública, federal, municipal, estadual, prestar atenção às medicações, à assistência aos pacientes, a exames laboratoriais, porque eles podem, quando diagnosticado precocemente, ter uma qualidade de vida boa. Você veja 3 personalidades que trabalham, que fazem tudo e que estão tocando sua vida para frente. Então, a gente precisa do apoio dos gestores. Certamente. Deixa eu trazer aqui a pergunta da Vida Lima. Obrigada pela sua participação. Ela pergunta qual o exame para detectar o lúpus, doutora. Isso. Então, existe o exame que detecta, não que detecta o lúpus, mas que ajuda a gente a diagnosticar, é um exame chamado fator antinuclear. É um anticorpo que está presente em quase 100% das pacientes com lúpus. Então, não é um exame caro, é um exame que tem fácil acesso e que muitas vezes a gente precisa dele na rede pública. Eu não estou falando da rede privada porque é tranquilo, mas na rede pública para dar esse diagnóstico. E aí esse exame precisa ser difundido para que a gente possa atuar assim precocemente, né, nessa doença. Então, é o FAM, é o famoso FAM. Só que ele pode ser positivo também em outras doenças e mesmo em pessoas saudáveis. Existe um padrão chamado homogêneo e uma titulação muito alta que são mais específicos para lúpus. Muito bem. O Leonardo pergunta, ela disse o seguinte, que tem um caso na família de lúpus, já perdeu a avó e a tia para a doença. Aí ele pergunta, essa doença pode ser hereditária? Porque eu tenho certos sintomas, como aftas orais e dores no corpo, também nas articulações. A quem posso procurar? Tá. Leonardo, veja só, se você perdeu sua tia e sua avó, existem 2 possibilidades. Ou a doença é muito agressiva e isso não é tão comum. Geralmente o lúpus é uma doença de leve a moderado e dá para a gente controlar. Existem casos mais agressivos que esses casos a gente pega nas unidades terciárias, no HU, no Centro de Doenças Raras, ou também o tratamento não foi feito de forma adequada. Ou o paciente não ingeriu a medicação corretamente ou não foi prescrito corretamente. Mas isso a gente não conhece porque a gente não sabe a história. Mas pelo que você está contando, febre, aftas orais, dores articulares, você deve procurar o reumatologista, sim. Até para tirar dúvida e ver se não tem outras causas para isso. E se for o caso, o diagnóstico positivo, já começar o quanto antes o tratamento, né, doutora? Precocemente, exatamente. Certinho. Nossa telespectadora Val, ela citou aqui uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, doença de Still. Tem alguma relação com o lúpus, doutora? Então, a doença de Still é uma doença inflamatória. As doenças autoimunes é como se fosse uma árvore, um tronco com vários galhos. O lúpus é um galho, a artrite é um galho e a doença de Still é um galho. É bem rara, tá certo? Mas acomete também pessoas jovens e crianças, onde você tem uma inflamação generalizada. Ela pode vir ser acompanhada do lúpus e pode vir sozinha, tá? Mas é uma doença bem mais rara, bem mais grave. E tem que ser bem diagnosticada no início para que você trate e mate aquele processo inflamatório, porque senão ele vai tomar conta do corpo todo. A Edilange pergunta aqui também, o lúpus é uma doença adquirida por algum motivo ou você já pode até nascer com a doença?
Então, nascer com a doença é mais difícil, a não ser que sua mãe tenha lúpus, olha só, e passe um anticorpo chamado anti-RO, que é bem mais específico, mas ele passa pela placenta e vai para o bebê. E ele pode causar aquelas manchinhas no bebê e o bebê nascer, mas aí com o tempo esse anticorpo ele vai saindo do bebê e o bebê vai ficando bom. Isso chama lúpus neonatal. Mas é muito raro você ter lúpus em criancinha muito pequena. Ele pode acontecer, mas em criancinhas maiores, tá? E geralmente tem algum parente acometido. Muito bem, mais uma dúvida aqui, muitas dúvidas no nosso WhatsApp, viu? Obrigada a todo mundo pela participação. A Tânia disse que é portadora de lúpus há 3 anos e ela disse que está percebendo que apesar de todos os cuidados, a atividade tem sido mais constante que a remissão. Ela disse que inclusive nesse momento está em crise, literalmente de cama, a boca muito cheia de aftas, como a doutora até exemplificou pra gente, algumas dores. Aí ela pergunta, nesse caso, o que eu posso fazer a respeito, já que ela já está tendo esse tratamento constante, doutora? Tá. Então, nesse caso, o que você pode fazer é conversar com seu médico, o tratamento não está sendo eficaz. Então, ou aumenta a dose ou muda de terapêutica. Existem hoje algumas terapêuticas que você pode ir mudando e a gente tem que ser muito agressivo nessa doença. Não vai ficar esperando, por que isso? Eu estou falando uma coisa bem pessoal, tá, gente? Então, eu não sou assim, eu sou mais agressiva. Então, se não está dando certo, volta aqui, vamos mudar. Aumenta a dose, muda para outro patamar. O que não pode é deixar em atividade. Quanto mais tempo em atividade, mais a doença traz sequelas. Tá certo, gente? Então, danos, que a gente chama isso, redução de danos em lúpus, é tratar a atividade de forma veemente. Então, um apelo aos colegas reumatologistas, muitas vezes você está num centro que você não consegue fazer isso, encaminha, faz uma telemedicina, procura alguém com mais experiência e manda o paciente para tratar logo e sair de atividade. Muito bem, a gente já falou aqui, né, que a doença acomete mais as mulheres. Tem alguma relação aí ou tem alguma... interfere na fertilidade de alguma forma, doutora, o lúpus, como também não comprometer esse aspecto na vida da mulher acometida de lúpus? Sim. Veja bem, o lúpus, Bruninha, ele pega as pessoas, ele incide nas mulheres na idade fértil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar primeiro, ele realmente reduz a fertilidade, porque ele tem anticorpo anti-ovário, na fase ativa. Depois que você sai da atividade, que o paciente fica bem, geralmente a gente espera 1 ano e aí a gente libera para a gravidez, tá certo? Então, existem algumas medicações que você não pode usar na gravidez, mas a maioria delas para o lúpus, elas são liberadas na gravidez. Então, você pode engravidar e continuar tratando e ter seu filhinho. Tá certo? A chance de perda fetal é mais alta no lúpus, de ter aborto, mas se você for bem orientado por sua ginecologista e seu reumatologista, você pode levar a gravidez a termo e ter o bebê. Existem algumas coisas que a gente faz, anticoagulação, coisas mais específicas que não daria tempo da gente conversar aqui, mas que são feitos na gravidez para evitar a perda, tá? Mas pode ter filho, sim. Tem que tratar a doença e deixar ela calma, em remissão. Certinho. Uma telespectadora ou telespectador que não se identificou, colocou aqui até uma foto pra gente no WhatsApp do Mulher Demais, dizendo assim, minha pele tem aparecido com essas manchas, eu tenho febre, dores nas articulações, os olhos às vezes inchados e embaçados constantemente. Ela quer saber se isso pode ser sintoma de lúpus. Eu vou até colocar a foto para que o pessoal de casa possa ver, ó. Isso aqui é real, tá? Acabou de chegar aqui no nosso WhatsApp. Vou passar aqui o telefone para a doutora Eutília ver. Claro que precisa de um diagnóstico mais correto, mais preciso, né, doutora? Mas diante do que ela traz aqui para a gente, vou até tampar aqui o número do telefone. O que é que a gente pode ajudar aqui a nossa telespectadora? Vendo assim, pode ser sintoma de lúpus? Olha, eu ampliei aqui, tá, gente, a foto. Não parece ser muito de lúpus, porque ela tem uma base eritematose e um pontinho purulento. Geralmente rosácea dá muito isso. Eu não sou dermato, mas eu tô só dando uma olhadinha. Mas se isso está recorrente, ela precisa procurar sim um médico para fazer o diagnóstico diferencial, né? Ver o que é que está acontecendo. Então a gente traz aqui vários alertas, né? O lúpus não tem
cura, mas tem tratamento, como a doutora Eutília já trouxe aqui pra gente. Sim. E para que o paciente tenha essa qualidade de vida, o que é preciso fazer, doutora? Visitas constantes ao reumatologista, para a gente trazer e fechar esse assunto de uma forma bem precisa mesmo, né? E também reforçar esse alerta. Isso. Então, gente, feito o diagnóstico, a gente vai começar o tratamento. Como eu falei, a gente vai fazer algumas visitas iniciais mais perto uma da outra para a gente deixar tudo fora de atividade. Não pode ficar em casa prostrada com dor, com afta oral. Não pode. Se for assim, tem que voltar para o médico para ele mudar o tratamento, aumentar a dose para poder baixar isso. Uma vez que você tirou de atividade, está reduzindo a medicação, aí você começa a fazer uns retornos mais de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3 meses, e geralmente a gente vê de 3 em 3 meses, 4 vezes ao ano, quando a doença está em remissão. Sim. Quando não está, às vezes é necessário ver até toda semana, até a gente chegar naquele alvo. Tratou, o alvo é o quê? Deixar a paciente bem. Então, chegou no alvo, aí vai aumentando as voltas, os retornos. Certo, doutora, obrigada, viu? Sempre uma aula. Essa mulher, a gente fica babando assim quando ela fala e para prestar atenção. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Saio daqui hoje com o coração renovado, com sua poesia. Vou começar meu dia muito feliz. Gente, eu vou deixar meu e-mail aqui com vocês. Certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar que eu respondo por e-mail. Pronto, beleza. Não, deu tudo certo. Faz o seguinte, doutora, passa esse e-mail pra gente deixar aqui na tela daqui a pouquinho. Pode deixar. Ser? Pode beleza, deixar. combinado então. Um cheiro. Beijo, querida. Até mais. Gente, Kiko tá por aí? Não vi.